A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra no Salmo 91, verso 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Certamente você conhece o Salmo 91, mas Deus me trouxe uma reflexão apenas nesse versículo 3. Primeiramente, pensando literalmente em um laço de passarinheiro, podemos entender que o laço é feito para prender, capturar o pássaro. Uma das coisas mais lindas que a gente observa nas aves, nos pássaros, é a capacidade de poder voar, de ser livre. Então, quando pensamos em um laço de passarinheiro, pensamos em algo que vai limitar esse pássaro. Esse pássaro que teria a capacidade de voar, alcançar novas alturas talvez, fica limitado, preso pelo laço do passarinheiro. Outro ponto interessante é que geralmente uma pessoa que prende um pássaro não é para tirar a sua vida, mas para colocá-lo em uma gaiola, pensando assim em formas gerais. Então, pensando dessa forma, a gente percebe que o laço do passarinheiro, ele não só é algo que prende, mas algo que limita o avanço, limita o potencial de uma pessoa. O inimigo costuma armar laços para que a gente caia neles. Mas de acordo com a palavra do Senhor, nós que cremos no Senhor, obedecemos a tua palavra, seremos livres de tais laços, porque o Senhor nos livrará. O laço geralmente não é visível, não é exposto, porque a intenção é fazer com que o passarinho caia ali sem perceber que está caindo em uma armadilha. Da mesma forma acontece conosco. O inimigo é sagaz e ele arma laços em lugares e situações que geralmente não são suspeitas aos nossos olhos. E de fato, se não fosse a misericórdia do Senhor de nos livrar de tais situações, nós cairíamos nessas armadilhas. Mas o que Deus falava ao meu coração é que existem pessoas que, mesmo sem perceber, estão presas em laços de passarinheiro. Pessoas que até agem como pessoas livres e acham que estão livres, mas existem áreas de suas vidas em que estão aprisionadas. E uma dessas áreas que o Senhor falava comigo é a área emocional. Existem pessoas que, embora sejam livres, já conheçam o Senhor, ainda têm prisões na área emocional. Ainda estão aprisionadas em palavras que foram lançadas, ainda estão aprisionadas em sentimentos que brotaram, nasceram ao ouvir palavras duras de pessoas que amam. A falta de perdão também é uma prisão na área emocional. Então, quem sabe, você que está aí, se encontra ainda preso em alguma área da sua vida, tem potencial, tem capacidade, tem as oportunidades de crescimento, mas você não consegue romper nessa área. Pessoas que estão sempre se achando incapazes, inferiores, menores que as outras e acabam sendo aprisionadas por esses sentimentos. Mas a boa notícia é que Deus tem liberdade para você. Deus tem liberdade para nós. Ele nos livrar do laço do passarinheiro não é só uma promessa referente a coisas que o inimigo poderia tramar contra a nossa vida, mas ele nos livrar do laço do passarinheiro também diz respeito a situações que nos aprisionaram. E como é que nós vamos sair dessas prisões? Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos livre do laço do passarinheiro. Sejam palavras que nos feriram, sentimentos que brotaram a partir de tais palavras, seja o que for na sua área emocional, você vai pedir ao Senhor que te liberte disso, que te livre disso. E eu tenho certeza que enquanto você estiver orando, o Espírito Santo também pode te revelar estratégias que vão te ajudar a ser livre na área emocional. Vamos orar nesse momento? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Sendo assim, nós tomamos posse dessa palavra que traz liberdade, libertação sobre a nossa vida.
Então nós queremos ser livres, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, e hoje nós oramos pela área emocional. Senhor, nós queremos ser livres de todo o peso de palavras lançadas contra nós, de tudo aquilo que nos trouxe tristeza ao longo da nossa caminhada. Senhor, queremos ser livres de todo e qualquer sentimento, Senhor, que possa ter brotado em nosso coração de raiva, de amargura, em relação a alguém que nos feriu. Senhor, queremos ser livres emocionalmente saudáveis, para que possamos alcançar todo o propósito do Senhor para a nossa vida. Queremos ser livres porque o Senhor nos deu a capacidade de voar, Senhor. E queremos, então, viver toda essa potencialidade, toda essa capacidade que o Senhor nos deu. E por isso clamamos a Ti, Jesus. Nos liberta, nos livra do laço do passarinheiro, de todo cativeiro na nossa área emocional. Que o Senhor nos liberte e que nós sejamos livres para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.